Bora. Olá, boa tarde a todos. Estamos ao vivo. E aí, Renato, tudo bem contigo? Graças a Deus, Rubens, excelente. Ótimo. Dá mais um minutinho para o pessoal acabar de entrar ali. Aguardar só um pouquinho, o pessoal tá entrando nesse momento. Bacana. Boa tarde, Hernani. Boa tarde, Elivelton, que estão entrando agora. Já vamos dar mais uns... Esperar virar um minuto aí, a gente já começa. Ok. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Rubem Penteado de Melo. Sou engenheiro mecânico, trabalho com caminhões e carretas desde 84. Trabalhei numa fábrica de carretas por 14 anos e nessa fábrica de carreta tinha assistência técnica de fábrica. Por isso eu vou relatar um pouco essa experiência e de lá para cá eu continuo trabalhando com caminhões. Eu faço inspeção de caminhões para produtos perigosos, né? Produtos perigosos representam aí de 2 a 3% da frota de caminhões. Passo por algum tipo de inspeção anual. Por isso que a maioria das fotos que eu vou mostrar para os senhores daqui a pouco são fotos que eu mesmo tirei, tá certo? Então, o Renato escolheu esse tema de hoje, nós já falamos sobre prevenção de tombamento. O tema de hoje é a manutenção preventiva em carretas. Aí, se o Renato quiser aí explicar um pouco, eu já explico por que eu chamei de manutenção preventiva em carretas e não em veículos de carga. Vocês já vão entender por que nós vamos focar apenas na carreta. Diga aí, Renato, o que você tem sobre essa área? Bacana, Rubens. Primeiramente, agradecer, né, o convite de estar participando aí mais uma live para trazer para todos aí a importância, né? Eu tenho visto aí no meu dia a dia de consultor, né? Meu nome é Renato Fialho, eu sou consultor na TSI Consultores. Então, eu tenho visto, Rubens, no dia a dia, que as empresas até querem fazer a manutenção de forma correta e estão encontrando algumas dificuldades, principalmente no que tange a capacitação das pessoas, né? Encontram também dificuldade no que tange a procedimentos específicos para manutenção preventiva e encontram também dificuldade no que tange a sistema para realizar uma boa manutenção preventiva. Então, no dia a dia a gente tem identificado isso e vem trazer aí para as empresas como fazer uma boa manutenção preventiva, em especial em carretas. Bacana? Exa Exatamente. Vamos começar então, já estamos com uma audiência razoável. Então, só explicando, pessoal, nós vamos falar especificamente sobre manutenção preventiva em carretas, porque existe um abismo entre as empresas que executam manutenção nos cavalos mecânicos, normalmente a própria concessionária da marca, são empresas que têm funcionários treinados pela própria fábrica, mas, por outro lado, quando chega na manutenção preventiva das carretas, normalmente se utiliza oficinas mecânicas com baixo conhecimento técnico. Muitas transportadoras ainda fazem a manutenção preventiva dentro das suas próprias instalações. Por isso é importante a gente subir um pouco o grau de tecnologia da manutenção preventiva das carretas. Muitos acidentes são provocados por falha na manutenção preventiva. Além disso, há um aumento de custo, porque a manutenção preventiva não identifica as falhas e acaba ocorrendo a necessidade de manutenção corretiva. Então, vamos lá, fazer uma introduçãozinha bem rápida. Então, a gente sempre ouviu falar que 90% dos acidentes são causados pelos motoristas. Isso não é uma verdade absoluta. Isso mesmo. Isso é uma simplificação estatística. O correto seria em 90% dos acidentes, a participação, ou um pouco mais, talvez, 95%, a participação do condutor. Mas existem outros fatores que também participam. O veículo, a via e, às vezes, até o clima.
Então, a gente poderia dizer que o ser humano participa de 90% das causas dos acidentes, mas existem outras causas que atuam de forma conjunta. Por que não se estratifica? Por que nós não sabemos o número exato? Porque não é feito perícia de engenharia nos acidentes no Brasil. Dentre as causas dos acidentes chamadas não identificadas, não percebidas ou enrustidas, certamente está a manutenção precária dos caminhões. Certamente existem frotas bem conservadas, mas a idade média da frota de veículos de carga no Brasil é elevada e nós temos déficit de manutenção, especialmente na frota do caminhoneiro autônomo, mas também em algumas empresas, porque não dão atenção para a manutenção da carreta. Então, reparem aqui, eu tenho um pino-rei soldado e um caminhão com problema de freio. Eu vou dar um dado aqui para vocês, 45% dos caminhões que circulam pelas rodovias no Brasil reprovariam na inspeção veicular. Da onde eu tiro essa estatística? Da parte da frota que faz a inspeção anual. A frota de veículos que fazem a inspeção para produtos perigosos, Mercosul, veículos modificados, 45% é o índice de reprovação. Não há investigação técnica dos acidentes de trânsito no Brasil, não havendo, portanto, estatísticas mais exatas para identificar se o fator motorista participou, mas se houve também o fator veículo. E a gente ainda tem no Brasil a cultura da manutenção corretiva, não temos cultura de manutenção preventiva, ou seja, a maioria dos caminhões nós consertamos quando ele quebra. Um outro dado importante, 20% dos veículos que reprovam na inspeção veicular apresentam um problema grave no sistema de freio, nós vamos ver alguns já já. Então, são frases perigosas, se você escuta essas frases dentro da sua transportadora, dentro da sua empresa, você acende a luz amarela porque pode acontecer algum problema grave. Se você escutar, não podemos atrasar essa entrega, vai assim, na volta você conserta. Faz tempo que está assim, não dá nada. Tem um monte de eixo, um freio a menos não vai fazer diferença. A oficina está cheia agora, no retorno você conserta. Cuidado com essas frases. Essas frases são potencialmente perigosas para gerar um acidente na rodovia. Então, é preciso procedimentos e pessoas qualificadas. É preciso elevar o nível de qualidade da manutenção preventiva dos rebocados. Normalmente, as empresas contratam mecânicos de automóveis achando que a manutenção preventiva das carretas é simples, e não é. É preciso elevar o nível da qualidade. É preciso ter um procedimento, não é para burocratizar, mas é para nivelar as atividades de todos os funcionários. O ser humano, quando tem uma rotina, ele acaba melhorando e acaba reduzindo o tempo, ou seja, procedimento traz ganho de qualidade e traz redução de custo. É preciso ter um procedimento de manutenção das carretas. Identificar quais itens são graves, e esses itens devem bloquear o veículo. Nós temos que distinguir entre uma lanterna trincada e um pino-rei com folga. Distinguir entre defeitos graves, que devem impedir que o veículo prossiga a viagem, e defeitos médios e leves, que podem ser programados para o reparo. Procedimento detalhado, o que revisar, como revisar, quais ferramentas o funcionário deve usar e assim por diante. Manutenção preventiva adequada significa menos risco e menor custo de reparo. Reparo pela manutenção corretiva. Então, vamos lá. Esse é um exemplo. Como eu disse, a grande maioria das empresas que eu visito não tem procedimento de manutenção preventiva das carretas. Os caminhões tratores são muito bem tratados nas concessionárias das marcas, mas eu nunca vi, numa oficina mecânica de carretas, os funcionários serem treinados pelo fabricante da carreta. Existem exceções, como essa imagem que os senhores estão vendo, de um folder, um banner, ilustrando para o mecânico, dividindo em 5 grupos, vocês estão vendo aqui, quais itens ele deve inspecionar e fazer a manutenção preventiva. Então, acoplamento, pino-rei, mesa do pino-rei, chassi, sistema de freio, suspensão, sistema elétrico e assim por diante. Padronizar as atividades da manutenção. Você vai ganhar tempo, vai ganhar qualidade na sua manutenção preventiva. Além desse banner, desse folder, você tem um procedimento detalhado, o que fazer com a suspensão, o que examinar no pino-rei, quando decidir se ele deve ser substituído ou não, como alinhar uma carreta. Se o mecânico tiver dúvida ao olhar aquele banner, ele vai no procedimento e identifica com detalhe o que ele tem que fazer.
logicamente, um checklist para que alguém verifique se todos os itens foram cumpridos. Eu vou começar com a quinta roda, e pela ordem de gravidade é sempre o acoplamento o mais grave, toda falha de acoplamento vai causar um acidente grave. Muita gente pode estar perguntando, mas se estamos falando de carreta, por que vamos falar de quinta roda? Porque existem carretas, conjuntos do tipo B, bitrem e bitrenzão, ou tritrem, que tem quinta roda. Então, tem carreta que também tem quinta roda, por isso eu vou iniciar por ela. É importante examinar as folgas e principalmente essa pecinha vermelha, trava de segurança. Muita gente não dá importância para ela, mas é ela que impede que haja desacoplamento durante a viagem. E nós, ano passado, tivemos vários desacoplamentos durante a viagem. Então, observem esse acoplamento, observe o detalhe que aqui está a trava de segurança, mas observe que ela não vai para a posição correta. Observe, ela não foi para a posição correta. Eu vou passar o vídeo novamente. Observem. Há um falso positivo. O barulho é de acoplamento, mas não houve acoplamento. É preciso identificar se essa peça, eu vou voltar aqui, esta é a posição correta da peça durante o processo de engate apropriado. Se a peça não estiver nessa posição, o engate não ocorreu. E aí eu encontro em muitas empresas quinta roda sem essa trava de segurança, porque todo mundo acha que é uma peça sem importância, ela é fundamental para evitar o desacoplamento. E aí aparece o professor Pardal e me diz assim, sem essa trava, eu consigo desengatar a carreta com uma mão só, porque com a trava ele precisa pôr as duas. Uma gira a trava e outra puxa o manípulo. E aí o cara tira a trava de segurança para facilitar a operação, aumentando enormemente o risco de desacoplamento durante a viagem. Vejam que é uma quinta roda de uma carreta de trem, acabou de desengatar, o inspetor vai lá e vê como é que está a quinta roda. Observe. O veículo estava em circulação nessas condições. Por isso, é fundamental desacoplar a quinta roda. Especialmente bitrens, tritrens e rodotrens, você tem que desacoplar os conjuntos para examinar o acoplamento. Se o acoplamento falhar, o acidente é certo. Vejam o estado de um pino-rei. Olha como ele apresenta movimento relativo. O pessoal da fiscalização, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, pode perceber se o pino-rei está solto, com folga, pelo movimento relativo quando freia a carreta. Vai estacionar a carreta, aciona os freios, a carreta se move relativamente em relação ao cavalo mecânico. Olha como esse pino-rei já está solto. Vou mostrar outro agora, não é o mesmo pino. Este aqui é outro, observe que está faltando 2 parafusos. Conjunto circulando na rodovia nessas condições. Daí a importância de desacoplar o conjunto durante a manutenção preventiva. O mecânico tem preguiça e não desacopla. E aí não identifica que o pino-rei está sem 2 parafusos e está quase caindo na rodovia. Então, o primeiro item grave para evitar acidentes desse tipo. E, neste caso, uma solda se rompeu, o pino-rei soltou, vai a 6 o total de mortos em acidentes em Bandeirantes, Mato Grosso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão ficou desgovernado quando o pino que prendia a carreta se soltou. O pino que a gente está falando é exatamente o pino-rei. Outro acidente com um conjunto do tipo transporte florestal, pino-rei grande, 3,5 polegadas, também desacoplou durante a viagem. 4 pessoas morrem num acidente em Ribeirão Preto. Observem essa uma carreta dianteira do bitrem. Observem aqui que o pino-rei da carreta traseira está preso na carreta dianteira e a carreta desacoplou, causando 4 óbitos. Então, primeiro item de gravidade, acoplamento. Se ele falhar, o acidente vai ser muito grave. Mais comum do que a gente imagina. Um acidente em São Paulo, observem no que eu destaquei em azul, cilindro se desprendeu. Cilindro é a carreta transporte de gás, se desprendeu dentro da cidade, falha no acoplamento. Cuidado com isso. Rubens. Oi. Um minutinho só, por favor. Pessoal, eu peço a gentileza de vocês aí ir fazendo perguntas, né? A gente vai anotar algumas perguntas para estar respondendo aí no final. Então, façam perguntas para que a gente utilize bem a hora do Rubens aí, do Rubens, que é o expert aí
em manutenção, que é um expert em manutenção preventiva e principalmente manutenção preventiva de carretas. Então, façam pergunta, compartilhe a live aí com os amigos de vocês, para que a gente possa utilizar da melhor forma esse momento aí que a gente está passando aqui. Bacana? Perfeito. Segunda peça importante no acoplamento, logicamente, quinta roda no cavalo ou na carreta dianteira do bitrem, mas o pino-rei que está na carreta. Costume brasileiro, encher de solda, o pino-rei é um aço especial, um aço cromoníquel, SAE 4340, não aceita solda, e muita gente gasta o pino-rei e enche de solda, ele acaba fraturando e causando um acidente grave. Outro vício, gastou o pino-rei e fez pescoço, transportador gira, mas aí já reduziu o diâmetro dele e é possível que ele fale durante o transporte. E outro detalhe interessante, pouca gente sabe que quando você troca o pino-rei, você tem que trocar os parafusos de fixação. Muita gente só troca o pino-rei e não troca os parafusos, mas os parafusos também podem falhar, como vimos naqueles dois vídeos. Um acidente grave em Itapeva, esta carreta traseira de um conjunto florestal se desacoplou e acertou um ônibus escolar. E é preciso, quando a gente faz a inspeção preventiva numa carreta, num conjunto, identificar as trincas. As trincas são sinais de que a falha catastrófica está se aproximando. Observem, aqui uma trinca sutil, aqui uma outra também bastante sutil, mas se você procurar com cuidado, identificou uma trinca dessa, o veículo deve ser retirado da operação para reparo. Novamente, a fixação. Oi. Nesse caso de trinca, né, eu já fiz muito checklist na minha vida, então, assim, eu era bem detalhista nos checklists que eu fazia. No caso de trinca, como que você, quem na transportadora, você acha que especial, pode fazer esse trabalho a qualquer um? Ou como que a transportadora pode implementar esse tipo de verificação? Por quê? Porque na época que eu fazia checklist, isso há alguns anos atrás, eu identificava muitas trincas dessas, entendeu? E algumas vezes passava por mim de que, por ser muito pequena ou ser algo assim, passava despercebido. Então, Entendi. dentro da transportadora, como que você indica que a transportadora possa fazer uma checagem para estar identificando e tratando essa não conformidade? Deixa eu só te explicar. Se a trinca está num elemento de segurança como esse, o suporte da quinta roda, se a trinca foi causada pelo próprio serviço, o reparo por solda não é adequado. Porque se o material de base não resistir aos esforços do transporte, a solda também não vai resistir. Nós já vamos mostrar alguns casos desse. Você tem que procurar a concessionária do caminhão, se for no cavalo mecânico ou da carreta, e trocar o componente de segurança por um novo. Não deve ser feita a solda de reparo em componente de segurança. Porque se o material base não suportou os esforços, a solda também não vai suportar. Veja aqui uma quinta roda com uma trinca forte e faltando um parafuso. Note que do lado direito, nessa seta amarela, tem o parafuso e do lado esquerdo está soltando. Vou fazer com os senhores também uma brincadeira do jogo dos 7 erros. Esta é uma foto que eu tirei. Qual é o erro dessa foto? O mecânico está lubrificando o conjunto que está fazendo manutenção preventiva. Observe que ele coloca a graxa nova em cima da quinta roda suja. E aí, quando a gente vai ver o estado da quinta roda, ela está nesse estado. Ou seja, uma peça caríssima de responsabilidade. O mecânico, ao invés de limpar a graxa velha, já contaminada por terra, ele aplica a graxa nova em cima da graxa velha. Quando você vai examinar a superfície da quinta roda, está nesse estado. Ou seja, a graxa atuou como lixa e não como lubrificante. Outra cena típica, qual é o erro dessa cena? Mecânico faz manutenção preventiva de carreta e tem preguiça de desengatar, instala um macaco hidráulico e afasta o cavalo da carreta para colocar lá a haste com lubrificação, com graxa, simplesmente está forçando o pino-rei, forçando o gavião da quinta roda e não removendo a graxa velha. E não está examinando se o pino-rei está solto ou não. Então, muito cuidado com isso. O dano no chassi do caminhão pode ser entortar o chassi do caminhão. Os senhores têm transportadora, sabe quanto custa para alinhar o chassi do caminhão no laser, depois que ele fez uma operação dessa, forçando o cavalo contra a carreta para afastar um do outro e poder lubrificar. Isso é um erro grave. A carreta deve ser desacoplada para examinar o pino-rei e a quinta roda. Segundo item, então, depois... Diga.
Desculpa te incomodar, eu estou recebendo muita solicitação para entrar na live, e o pessoal está dizendo que não está conseguindo, que o link está quebrado. Né? Tem como você me mandar um link para eu mandar para essas pessoas que estão pedindo para entrar? Tem que entrar lá no canal Rubem Melo e aí linkar. O pessoal tá conseguindo aqui, ó. O Gilmário da Vale acabou de entrar. Mas tem alguns aqui que já me mandou mais de 10 que não está conseguindo entrar. Eu vou. Amigos, manda para mim o link que eu vou compartilhar com eles aqui que estão querendo entrar e não estão Isso. conseguindo. Depois aí, isso aí vai ficar salvo, dá para o pessoal assistir. Então, dando continuidade aqui, o segundo item depois do acoplamento, segundo item de responsabilidades, logicamente são os freios. O que eu queria dizer para a fiscalização e para a pessoa que faz manutenção preventiva é que muita gente se preocupa apenas com a espessura da lona, mas não identifica se o tambor está com excesso, está com desgaste excessivo e não identifica se a catraca está funcionando. A catraca tem tanta importância no sistema de freio quanto a própria lona de freio. Se a catraca parar de funcionar, a carreta vai ficar sem freio. Então, observem algumas catracas que eu fotografo, ó, a catraca de freio caída, uma inspeção visual embaixo da carreta, você vai conseguir identificar que uma catraca de freio caiu desta forma e impedir que essa carreta siga a viagem. Novamente, uma outra catraca de freio aqui caída, ó. Esse freio simplesmente não está sendo acionado. Algumas invenções, essas são peças que a gente encontra durante a inspeção, ou seja, a catraca quebrou e o motorista ou o seu mecânico adaptou uma chave de boca para continuar funcionando. Tudo isso são irregularidades, não conformidades, que devem bloquear o veículo, porque essa ponteira de eixo não está freando. Outra catraca de freio caída, o mecânico acabou de lubrificar, vocês estão vendo aqui a graxa nova, mas ele não identifica que a catraca está prestes a cair, alguns minutos depois a catraca acaba caindo. Outro jogo de erro, observem aqui, é sutil a diferença, mas eu gostaria de treinar os olhos dos senhores, né? Observem essa foto que eu tirei, qual é o erro desta foto? Vou esperar 5 segundos para os senhores olharem bem. Aqui são as duas catracas de um mesmo eixo e a catraca do lado esquerdo é diferente da catraca do lado direito. O mecanismo da catraca é um mecanismo de alavanca e quem determina a força do freio é a distância entre o centro desse eixo e o contato com o eixo da cuíca de freio. Então, observe que eu tenho catracas com tamanhos diferentes. Tamanhos diferentes significa forças diferentes. Ou seja, essa carreta freia mais forte de um lado do que do outro, porque o setor de compras comprou catracas diferentes, provavelmente porque o preço é menor. Então, uma outra falha que nós estamos encontrando com frequência é misturar catracas manuais, como esta da esquerda, com as catracas automáticas. Nós temos que lembrar que de 2014 para cá, todas as carretas têm catracas automáticas, não precisa regular o freio. O problema é que essas catracas, elas são mais caras que as antigas catracas manuais. E aí o pessoal de compras descobre uma catraca mais barata e acaba comprando. E o mecânico instala no mesmo eixo, deixa uma catraca automática de um lado e uma catraca manual do outro. Ou seja, de um lado do eixo, todo dia está regulando automaticamente, e do outro lado, só quando o motorista lembrar. Eu não posso misturar catraca mecânica manual com catraca automática. E nós temos que lembrar que as carretas de 2014 que têm catracas automáticas, por causa do ABS. Se você trocar a catraca automática pela manual, o ABS deixa de ter a função dele. Não podemos misturar catracas automáticas com catracas manuais. Um outro aspecto importante que causa muito acidente são os tambores de freio. O tambor de freio acaba gastando, especialmente aí por economia, o pessoal não troca, vocês estão vendo aqui um fio preto, ó, já é uma trinca. Quando você vai olhar, desmontar, o tambor de freio já está nessa situação. E observe que tem sido frequente no Brasil acidentes com mortes por peças, partes do tambor de freio que ficam na pista. Pelo formato dela, um veículo, um caminhão passa sobre ela, levanta essa peça e ela acaba atingindo de frente outro automóvel. Então, observem que numa inspeção, numa fiscalização, numa manutenção preventiva, você pode encontrar uma trinca dessa e bloquear o veículo.
Estamos falando de defeitos que devem bloquear o veículo, ou seja, você não pode deixar o veículo nessa circunstância. Observe nesse vídeo, eu que estou filmando, eu estou no fosso e peço para o motorista, pisa no freio, olha aqui a trinca, como ela abre quando aciona o freio. Eu peço para ele soltar, peço para ele pisar no freio novamente, observem a trinca, como ela vai abrir. Vai abrir até a hora que ela cai o pedaço na rodovia. Olha como o tambor de freio está gasto, ó. O degrau que ele forma na borda dele. Aqui um acidente no Rio Grande do Sul, fatal, olha os pedaços de peça que estavam na pista, entrou dentro desse Fiat Uno e acabou levando a óbito um senhor que estava dentro desse carro, é peça de tambor de freio. Mais recentemente aqui, perto de Curitiba, na Lapa, um caso com óbito de uma professora de uma universidade, com uma peça, um pedaço de um tambor de freio, entrou pelo para-brisa e acabou levando a óbito também. Então, muito cuidado com o tambor de freio. Desmontou, chegou no limite de desgaste, deve ser substituído. Apareceu qualquer trinca, deve ser substituído. O tambor de freio não pode ser soldado, não pode ser cintado, né? Você tem que trocar por uma peça nova. PRF encontra caminhão de onde se soltou peça que matou a mulher. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, acabou investigando e descobriu que a parte do tambor de freio que matou aquela senhora saiu desse caminhão vermelho aí. Observe nessa foto de uma inspeção veicular que vocês estão vendo aqui o patim de freio, mas estão vendo a roda também, mas não estão vendo o tambor, porque o tambor simplesmente quebrou e caiu na pista. Então, muito cuidado com o tambor de freio, ele causa acidente grave. Observe numa inspeção também um patim de freio sem a lona e já caindo na rodovia também. E este caso aqui, ele simplesmente tem o tambor, vocês estão vendo aqui o tambor de freio, e não tem os patins dentro. Então, este aqui está quase caindo, e este aqui simplesmente caiu o tambor de freio, deve estar jogado em alguma pista e vai provocar um acidente grave, com certeza. Uma inspeção visual, logicamente, é possível identificar isso com facilidade. Cuidado que sempre que nós temos superaquecimento no sistema de freio, nós temos a chamada vitrificação da lona. Quando você desmonta a lona do caminhão, ela está imprestável, ela já virou vidro, a temperatura tornou a superfície dela tão dura, por isso o nome vitrificação, que ela está dura como vidro, que ela não vai ter mais condições de frear o conjunto, essa lona tem que ser substituída. Não adianta lixar essa lona, ela tem que ser substituída, porque ela já vitrificou. Um outro defeito grave na manutenção preventiva é trocarmos a lona de freio e não trocarmos esta mola, que é chamada mola de retorno. E aí o patim de baixo fica encostando no tambor de freio e provoca incêndio da carreta, como vocês estão vendo nessa foto. Onde que está escrito isso? No manual da carreta. Toda vez que troca a lona de freio, tem que trocar as molas, porque a mola é que garante que o patim retorne para a condição não acionada. Se a mola estiver cansada, ela vai apoiar o patim de freio no tambor e pode provocar um incêndio da carreta. A modificação clássica nas carretas brasileiras é isolamento das cuicas de freio, das câmaras de freio, como nesta foto, isola como se fosse uma mangueira d'água, uma mangueira de jardim. Esse freio está isolado, essa carreta não está freando desse lado. Essa é a clássica, outra foto, ó. Mais recente agora, depois da invenção desse dispositivo, que o motorista conhece como enforca-gato, todos eles têm no porta-luvas do seu caminhão um enforca-gato desse, quando estoura, dá problema no freio, ao invés de consertar, ele simplesmente isola o freio. Ah, mas esse conjunto tem 9 eixos, um eixo não vai fazer falta. Faz falta, sim, porque se esse eixo pudesse transitar sem freio, a fábrica, logicamente, já largava sem freio. Se você tem freio nos 9 eixos do seu bitrem 9 eixos, é porque os 9 precisam frear. Não isole o freio, porque isso é um crime. Caminhoneiro é preso por adulterar freios e causar acidentes. Acidente 23/3/2018. Olhem aqui a adulteração que ele fez. Isolou a mangueira do freio como se fosse uma mangueira d'água de jardim. Isso causa acidentes. O veículo tem que ser bloqueado, não pode seguir viagem. Outro item simples que a manutenção preventiva pode identificar é mangueiras do sistema de freio com problemas, ou com corte, como nesta imagem da esquerda, ou a mangueira já com pescoço. Uma mangueira dessa tem um preço baixo, mas se ela estourar durante a viagem, vai entrar em emergência a carreta, vai travar os eixos e você vai lixar 8 pneus.
ao invés de substituir uma mangueira de poucos reais, você vai acabar perdendo um jogo de pneu. Então, olhou para as mangueiras, encontrou uma mangueira danificada, substitua antes que ela estoure durante a viagem. O mecânico encosta a lona e não verifica que a lona está partida. Observem como esta lona aqui está em 3 partes, ou seja, essa lona está partida, não está freando com eficiência máxima. Nesta foto de baixo, faltando a forquilha, vai abrir a cuica de freio e a catraca de freio que está aqui simplesmente não vai acionar. Então, notem que tudo isso que eu estou falando para os senhores são inspeções visuais, você consegue detectar. Notem aqui, suspensão, itens essenciais, feixe de mola e braços tensores. Feixe de mola e braço tensor são itens fundamentais para a segurança. Um feixe de mola quebrado facilita o tombamento da carreta para o lado que o feixe está montado. Observe quantos feixes de mola, feixe com molas quebradas, a gente encontra na rodovia no nosso país. Uma suspensão pneumática faltando aqui o sistema de freio, faltando o grampo de molas. Estão vendo aqui, o suporte já quebrado, veículo transitando, é uma suspensão pneumática, observe do lado direito aqui, superior à bexiga ou fole da suspensão, veículo transitando nessas condições. Vejam o suporte inferior de uma suspensão pneumática também, observem já a trinca no suporte do grampo de mola. Braços tensores são sistemas de segurança fundamentais. Nós temos que lembrar que as molas do caminhão têm olhais, mas as molas das carretas não têm olhais, são deslizantes. Qual é a peça que segura o eixo da carreta? O braço tensor ou o tirante. Se o tirante falhar, quebrar como esse da foto, o motorista vai dizer que o eixo correu. O eixo correu porque o tirante soltou. Se o tirante falhar, nada impede que o eixo da carreta corra. Se for um eixo dianteiro, ele vai tentar passar por baixo dos outros e vai provocar o tombamento da carreta. Observe outras falhas com sistema de tirantes, faltando pino. Quando perde no outro lado, acaba correndo o eixo. Vejam outras trincas, braço tirante com trinca na bucha e aqui sem a borracha. Notem esse pequeno detalhe, é o fundo de uma carreta-tanque. Notem aquelas 2 marcas no fundo. Simplesmente eu pergunto para o motorista, o que o senhor acha que é aquela marca ali? Ele me diz, não, acho que é uma pedra que bateu ali. Eu digo, será que não é o suspensor que foi lá no fundo do tanque e acabou encostando? Será que não tem risco de furar esse tanque? Aí vem outro tanque revestido, o revestimento já danificado pelo próprio suspensor de eixo. Então, cuidado, carreta-tanque, você tem que ter um limitador, uma travessa sobre o suspensor, porque se esse suspensor estiver desregulado, ou se o fim de curso dele quebrar, ele vai atingir o fundo do tanque e vai furar como furou este aqui. Ó. Observem que a haste subiu, furou o fundo do tanque, provocando o vazamento de todo o produto que está dentro do tanque. Então, cuidado com o suspensor de eixo, especialmente em tanques. Ele deve ter uma travessa limitadora para evitar que ele suba e fure a parede de baixo do costado do tanque. Cuidado com os reparos de solda, muita gente acha que a solda ela resolve, mas muitas vezes não resolve. Como eu comentei no início, a solda é sempre mais fraca que o material de base, então observem aqui uma carreta, na fixação da suspensão já tem marca de solda e a trinca aparece na mesma posição. Outro exemplo de uma trinca no chassi, o transportador solda e a trinca volta a aparecer, porque a trinca foi gerada pela condição de uso. E aí, se a condição de uso foi excessiva para o material base, simplesmente ressoldar não vai resolver. Você deve procurar a concessionária da marca, a empresa que fabricou a carreta, e solicitar qual é o reparo, qual é o reforço que você tem que adicionar para que essa trinca não volte a ocorrer, senão ela vai ocorrer novamente. Observe uma balança quebrada, a balança de suspensão, todos esses são veículos em circulação, tá? Veículos circulando nessas condições. Novamente aqui, a mesma balança quebrada, vista de fora, veja como uma inspeção visual você consegue identificar. Essa peça não tem reparo, tem que ser colocado uma balança nova. Cuidado com uma peça chamada suspensor de eixo. Todas as carretas que têm suspensor de eixo têm um defeito grave. Esta válvula que eu pus uma seta vermelha,
ela tem a função de que quando você suspende o eixo, ela corta o freio desse eixo suspenso. Isso mesmo, o eixo que está no ar, suspenso, o freio está isolado, porque senão quando você passar numa lombada e frear, esse eixo que está no ar vai travar, e você vai passar com os pneus travados pela lombada e vai acabar lixando. Então a fábrica instala essa válvula com o objetivo de que quando aciona o suspensor, corta o freio. O problema é que o mecânico que faz a manutenção preventiva não faz a manutenção nessa válvula, e aí ela acaba travando, o motorista volta o eixo para o piso quando carrega a carreta e ele continua isolado. 30% das carretas que tem suspensor de eixo tem o freio isolado nesse eixo, porque não se dá manutenção. Quando você desmonta esta válvula, esta aqui, você encontra ela nesse estado, o êmbolo dela colado, e pode baixar o eixo que o freio não vai ser liberado do mesmo jeito. O motorista tem uma medida muito simples para identificar. Sentiu que o freio está com baixa eficiência, acabou de estacionar, aproxima a mão do tambor, do cubo, do primeiro eixo, que tem suspensor, o cubo está gelado. Aproxima a mão do segundo eixo e do terceiro eixo da carreta, eles estão superaquecidos. É sinal que o primeiro eixo da carreta provavelmente está com o freio isolado por causa dessa válvulazinha aí. Um outro defeito clássico é, na manutenção preventiva da carreta, por falta de procedimento, o pessoal não dá importância para essa peça aqui. Essa peça chama trava-aranha. É ela que trava a porca da ponteira do eixo. E costuma se reaproveitar essa peça. Observe que ela tem diversos dentes e você dobra os dentes para travar na porca. E o mecânico joga ela no chão, pega o martelo e desfaz o dente para usá-lo novamente. Eu pergunto para ele, você vai usar a mesma trava-aranha? Aí ele me diz assim, não, mas eu vou dobrar outro dente, eu não vou dobrar aquele mesmo. E eu digo para ele, mas e na próxima vez, como é que você vai lembrar qual dente você dobrou? Se dobrar 2 vezes o mesmo dente, a trava-aranha quebra, a porca solta, e o rodado, ou felipo, como o caminhoneiro fala, sai rodando na pista e pode matar uma família. Só para a gente não exagerar, eu fui hoje no Google e procurei o preço dessa trava-aranha. Trava-aranha M80, R$ 3,99. Numa carreta 3 eixos, você vai usar 6 trava-aranhas dessas. Menos de R$ 24, você vai economizar e vai provocar um acidente gravíssimo na rodovia. Eu vou fazer auditoria numa empresa de transportadora de manutenção, acabou de fazer a manutenção preventiva numa carreta, eu vou no lixo. Cadê as 6 trava-aranhas que o senhor trocou? Ah, o senhor não trocou as travas-aranhas? O senhor tem que desmontar o conjunto novamente e trocar a trava-aranha. Trava-aranha, retentor de graxa, são componentes que devem ser substituídos em toda a troca, em toda a manutenção preventiva, porque a falha é grave. Rolamento também é uma peça cara, o pessoal fica com dó de substituir, e a falha típica do rolamento é essa, rompe o rolamento, e aí gira ferro com ferro, né, do eixo, a carreta pega fogo por economizar na substituição do rolamento. Observem essa peça que quebrou, essa aqui, observem o estado da capa interna do rolamento. Olha a quantidade de desgaste e troca de material que já estava acontecendo, esse rolamento já estava com problema, não foi substituído, e esse foi o resultado por se economizar um rolamento. Então, cuidado com isso, é economia burra. Esse é o pedaço do rolamento que eu examinei, que é essa peça aqui. Olha o estado que ela estava, provocou incêndio da carreta. Cuidado com isso. Na suspensão pneumática, eu tenho que procurar por trincas, porque na suspensão pneumática, o eixo atua como barra de torção. E aí vai aparecer trincas, observem, trinca por fadiga a torção, como a trinca vai caminhando até essa parte brilhante que sobrou aqui, não suportar mais o peso, e o eixo rompe e cai na pista. Então, observe que as trincas no eixo da suspensão pneumática são sempre em hélice. Observem o formato da trinca. Observem aqui, ó. Aqui uma aplicação de líquido penetrante que nós fizemos para identificar a trinca. Trinca em hélice é sempre provocada por movimento de torção, e é típico de acontecer isso na suspensão pneumática. Observem um outro defeito, um pouco mais sutil, uma roda de um caminhão, Scania. Observem aqui o início que eu coloquei, difícil de ver na foto, mas aqui em cima vocês vão observar como está escorrendo ferrugem na roda. Significa que essa roda iniciou uma trinca aqui, veio caminhando, aqui está a trinca, veio, está aqui a trinca novamente, está aqui, ó.
dos 10 parafusos deste caminhão, é a tração de um caminhão, essa roda, apenas 3 parafusos estão segurando esta roda. Se essa roda cair na rodovia, vai acertar um automóvel no sentido contrário, ou um pedestre no acostamento, e vai acontecer um acidente fatal por causa de uma trinca na roda. Então, esses são os casos que eu tenho que me acostumar a examinar no meu procedimento, de acordo com o meu procedimento, interromper a viagem desse veículo e substituir o componente. Observe outro detalhe do jogo de erros, erro sutil mais grave. Qual é a diferença entre esses dois prisioneiros, esses dois parafusos de roda? O comprador compra o parafuso sem se preocupar com a especificação e acaba comprando um parafuso com rosca parcial. Estão vendo que o parafuso original, a rosca é grande? E no parafuso novo, que acabou de ser substituído, tem uma parte que é sem rosca. Na hora que você montar a roda, a porca não alcança a roda e não aperta a roda. E aí ela fica um pouquinho afastada o suficiente para a roda trabalhar e pode cair na rodovia. Observem aqui, depois que você desmonta a roda externa, você vê que parte dos parafusos tem rosca total e parte dos parafusos tem rosca parcial. E aí esta parte aqui impede o aperto correto. Qual é o erro? Você não tem uma especificação do parafuso, o comprador acha que todo parafuso 7/8 de roda é igual e acaba comprando o parafuso errado, e ninguém na manutenção preventiva é capaz de examinar se a especificação do parafuso está correta. Outra brincadeira dos 7 erros, acabou de trocar o grampo de mola, vocês estão vendo aqui o grampo de mola novo, qual é o erro dessa foto? Cadê a parte restante do grampo de mola embaixo da porca? Alguém comprou um grampo de mola curto, e o grampo de mola tem que ultrapassar a porca que o prende. Se o grampo de mola ficar para dentro da porca, ele vai acabar soltando na rodovia. Exame visual que você pode identificar na sua manutenção preventiva e substituir o grampo por um comprimento correto. Observe novamente num acoplamento de um reboque, não pode, acabou de fazer a manutenção, e não pode ter essa folga longitudinal, para frente e para trás. Observem. Isso causa esse acidente típico aqui que eu vou mostrar para vocês. Este aqui, ó. A boneca, como chama o motorista, acaba escapando e a Julieta, a carreta de trás, acaba soltando na rodovia. Tudo isso tem que estar no procedimento. Por último, então, vamos falar um pouquinho sobre um outro caso grave, que são as Wanderleias, ou o problema das ralas. A rala é esse rolamento gigante que prende o primeiro eixo direcional da Wanderleia. O pessoal da carreta não estava acostumado com rala, surgiu a partir da resolução 210, dos eixos distanciados. Quem estava acostumado com rala era somente quem tinha Julieta. Mas aí o pessoal esquece que a rala é um componente de extrema responsabilidade. Ela é a única peça que une a carreta com o eixo. E ela tem uma série de parafusos, essa peça alaranjada que vocês estão vendo aqui. Se você não examinar esses parafusos, você corre o risco deles estarem soltos e a rala soltar durante a viagem. Então, notem que essa mão é minha, eu fui examinar se o parafuso da rala estava preso e saí com o parafuso na mão. Se a rala soltar, o eixo, como nesta foto, o eixo vai passar pelo eixo de trás, para tentar passar por baixo, e vai provocar o tombamento da carreta. Então, aposto com os senhores, quem tem Wanderleia na frota, amanhã, segunda-feira cedo, pega a Wanderleia, 50% das Wanderleias tem parafuso solto na rala. Parafuso solto na rala significa que a rala pode soltar. Além disso, nós temos que examinar a folga na rala. A rala não é uma peça eterna, ela se gasta, e aí pode provocar o desacoplamento. Observe, neste caso, que algumas ralas têm parafuso do lado de dentro de fixação, e você tem que entrar pelo meio dos eixos e examinar se a rala está bem fixada nos parafusos de fora e nos parafusos de dentro. Observe um acidente em São Paulo, o caminhão caiu de cima do viaduto, é uma carreta com eixo afastado, olha onde está o eixo dianteiro da Wanderleia, ficou em cima do viaduto. No caso de desgastes, simplesmente a parte de cima desacopla e o veículo cai na pista. Acidente bastante comum na área rural, canavieiros e transporte florestal. Não examinar a folga da rala, é só pegar no catálogo, ver qual é a folga máxima. Chegou na folga máxima, substitui a rala, porque se você não examinar a folga, ela vai desacoplar na rodovia. Outro caso de desacoplamento, a parte de cima da rala está aqui, a parte de baixo ficou no dólio e o conjunto desacoplou na rodovia.
outro caso de desacoplamento. Procure por trincas, algumas trincas na rala são bastante visíveis no dolly, ou na estrutura do eixo direcional, e algumas trincas como essa inferior direita são bastante sutis. Observem aqui uma trinca e vai acabar provocando o desengate desse eixo na rodovia. Por último, vejam qual é o resultado se uma Wanderleia perder o eixo na rodovia. Simplesmente ela vai furar o tanque, porque o eixo vai girar e a estrutura do eixo bate no fundo do tanque e vai provocar o furo e o vazamento do tanque, como vocês observam, que é uma carreta Wanderleia. Outra carreta Wanderleia, ó. Olha o eixo onde é que está. Veja o que ele fala. O eixo soltou da carreta. É uma carreta Wanderleia. E essa aqui no Porto de Santos também um vazamento. Então, para a gente finalizar dentro do nosso horário aqui, de quem é a culpa? De tudo isso que nós estamos falando. De um termostato. Como assim? Isso mesmo, do nosso termostato de risco. Do nosso, que eu digo, de todos nós, das transportadoras e dos embarcadores. O que é termostato de risco? Ele equilibra o risco e a recompensa. Será que vale o risco liberar uma carreta com problema no pino-rei? Ou um caminhão com problema no freio motor? Ou uma carreta com braço tensor com problema? Quando esse termostato está desregulado, nós corremos muitos riscos achando que as recompensas valerão a pena. E os acidentes passam a ser inevitáveis. Essa frase é de um escritor chamado John Adams. Tá bom, pessoal? Era isso que nós tínhamos para apresentar nesse nosso tempo. Vamos tentar aí ver se o pessoal acessou. E se Tem perguntas, Rubem? Temos bastante pergunta aqui. Temos 10 perguntas para você responder para a gente. Vamos Pode falar. aproveitar esse momento que você disponibilizou aí para a gente, para que possamos aí sair daqui com bastante conhecimento, tá bom? Tá bom. Espero que todo mundo... Pergunta... Diga. Pode falar. Não, pode finalizar. Pode finalizar. Será que o pessoal conseguiu acessar? O pessoal que acessou agora ou acessou mais tarde, esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, basta assistir depois lá. Manda as perguntas, então. Essa imagem que você mostrou já no início, do pino-rei ficar preso na quinta roda, se é bem comum. Se é comum o pino-rei ficar preso na quinta roda. Bastante comum, porque não se examina se a fixação do pino-rei ela permanece ainda adequada. O mecânico não quer desengatar, especialmente os conjuntos longos. Eu sei que é chato desengatar um tritrem, mas você tem que desengatar porque acaba soltando os parafusos e aí acaba soltando o pino-rei, ele fica preso no cavalo e solta a carreta na rodovia. Tá bom. Lavar a mesa com algum tipo de solvente, você vê que tem algum prejuízo para a manutenção preventiva? Então, Ou é bom? O solvente, você corre o risco dele atacar sempre a tinta do resto da carreta e a própria graxa, né? Então, o recomendado é que você raspe a graxa. Eu sempre digo assim, compra uma espátula daquela de pedreiro, passar massa rápida na parede, aquela que parece uma meia-lua, raspa a quinta roda, tira toda a graxa velha, tira a graxa velha da canaleta que tem na quinta roda e põe graxa nova. Quinta roda é uma peça cara, se ela gastar, você vai gastar muito dinheiro na manutenção corretiva. Então, eu recomendo simplesmente raspar a graxa velha. Rubens, e esse caso ninguém me contou, aconteceu com uma empresa que eu dava consultoria. A gente chegou para ver como estava sendo feita a manutenção preventiva. A gente, infelizmente, a empresa não tinha verificado como era a oficina que fazia a preventiva, e o local não tinha, era um local de terra, as peças todas julgadas pela terra, e ficou aquela sensação de que, nesse caso, né, a gente estava investigando uma roda que tinha soltado, e o motivo foi aquela aranha que você mostrou. Então, assim, a gente viu que a gente percebe no dia a dia que as transportadoras buscam aquilo que você falou,
buscam, tem um plano ouro da Volvo, tem um plano da Scania, tem um plano da Mercedes, faz toda a parte do cavalo, mas quando chega no implemento, acaba ou sendo o próprio ou a oficina, a oficina da esquina. O que você tem aí, Rubens, para indicar como escolher uma boa oficina para estar fazendo a manutenção preventiva das carretas? Então, eu sempre recomendo que você peça para a oficina qual é o procedimento de manutenção preventiva, o que ela vai fazer na sua carreta. Se ela não tiver um procedimento por escrito, dizendo que ela vai trocar a trava-aranha, que ela vai trocar o retentor por novo, já desconfie, que ela vai acabar aproveitando essas peças e pode provocar um acidente grave. Está aqui a nossa famosa trava-aranha, é ela que provoca o desacoplamento. Então, não é burocratizar, só repetindo, mas é trabalhar de forma técnica, você saber o que você tem que trocar, substituir e revisar na carreta, de modo a que você possa prevenir um acidente grave. Está aqui a imagem, para não achar que você vai gastar muito dinheiro, uma trava-aranha que pode matar uma família na rodovia custa R$ 3,99. E eu ainda vou nas oficinas mecânicas das transportadoras. Quem for pode comprovar isso. O mecânico joga essa trava-aranha no chão, pega o martelo e desamassa o dente que ele já usou. E essa trava-aranha não pode ser reutilizada. Então, fica para nós a lição. Vai contratar uma oficina, vê o procedimento de manutenção preventiva específico para carreta. Fechado? É isso aí. Entendeu, pessoal? Rubem, a gente tem uma pergunta que é a revisão do eixo S. O que você tem a dizer aí sobre a revisão do eixo S? Então, o eixo S, ou o CAM, é o eixo que está entre a cuíca e os patins de freio, tá certo? É importante examinar o eixo S para ver se ele está com folga. O mecânico pode visualmente olhar para o eixo, segurar o eixo S com a mão e identificar se ele está com folga excessiva. Um exame muito simples. Identificou que o eixo S está com folga, tem que substituir os seus mancais, porque eixo S com folga significa que o freio está com baixa eficiência. Bacana. O excesso de graxa, ele faz... qual o efeito que ele traz para a manutenção? Tem algum efeito? É bom, é ruim? Boa pergunta, excelente pergunta. Graxa, ela ajuda, mas se você colocar muita graxa num cubo de roda, por exemplo, você pode ter um problema de superaquecimento. Ou seja, a graxa está ali para lubrificar e não para impedir o movimento do rolamento. Então, tomar muito cuidado com isso. Olha no manual qual é a quantidade de graxa ideal para não encher o cubo de roda de graxa. Além de você gastar muito mais graxa, corre o risco de parte dessa graxa superaquecer, derreter, cair na pista e provocar um outro acidente. E ela pode também, excesso de graxa, provocar o superaquecimento do rolamento. Graxa é excelente se ela estiver limpa, se tiver com especificação correta e se ela estiver na quantidade correta. Bacana, Rubem. Rubem, essa pergunta é minha. A gente no dia a dia, a gente percebe que a maioria das transportadoras adotam ou o KM rodado, ou os dias 180 dias, né, ou 30 mil KM rodado, ou 180 dias. O que você recomenda para que a gente faça a manutenção preventiva dos implementos, das carretas? Ou se essa visão está certa, ou se cada equipamento é de um jeito, ou se eu posso fazer um padrão? Então, essa pergunta é excelente, porque não existe um padrão fixo, depende da sua operação. Então, eu tenho operações, por exemplo, clientes nossos que trafegam parte na rodovia rural e parte na rodovia asfaltada, cuja manutenção preventiva tem que ser feita a cada 10 mil quilômetros. Tem outros clientes que rodam em estradas excelentes, que você pode espaçar um pouco a manutenção preventiva. De qualquer modo, é importante a inspeção preventiva pelo condutor, antes dele sair de viagem, ele examinar se a carreta ou o caminhão tem algum defeito e interromper se tiver. Mas a frequência da manutenção depende muito da condição operacional. Condição operacional muito bruta, tem muita terra
muita rodovia rural tem que diminuir o prazo da manutenção preventiva. Tem que adaptar de acordo com cada setor. Tá bom. E aí, Rubem, você faz essa consultoria, por exemplo, não é você que pediu para eu perguntar, mas eu fiquei curioso para indicar para os nossos clientes, por exemplo, você avalia a operação que está sendo feita, ou você conhece alguém que faça, para que não faça nem a mais e nem a menos, para que a manutenção seja feita dentro de um prazo correto e que a operação seja uma operação segura? Sim, a gente chama de auditoria na manutenção, ou seja, acompanhar como é que ele está fazendo, deixar ele fazer do jeito que ele está fazendo normalmente, depois que ele encerra, a gente diz, você acertou aqui, você errou aqui, e aí simplesmente o mais importante é fazer um procedimento que seja correto, e a partir daí todo mundo segue a mesma regra, tá certo? Senão fica só na cabeça do mecânico, e nem sempre ele recebeu, quase nunca ele recebeu a formação na fábrica de carreta. Repetindo, o mecânico do cavalo mecânico normalmente é bem treinado. O mecânico na carreta, normalmente, nunca é treinado. E aí ele pode cometer erros graves, e esses erros podem causar acidentes. Tá certo. Outra pergunta, Rubem. O limitante do grampo suspensor, ele não é obrigatório já há algum tempo de fábrica? Não é obrigatório, infelizmente. O suspensor, na maioria das vezes, não tem limitador superior. Ele tem um batente, tá certo? O problema é que na carreta tanque, se esse batente falhar, se ele quebrar, os dois grampos sobem até o fundo do tanque e acabam furando o tanque. Então, ele tem um batente de fábrica, mas pelo risco de um acidente grave no tanque, a gente recomenda instalar uma travessa que proteja o fundo do tanque. Se o batente do suspensor falhar, ele vai encontrar a travessa e não vai furar o fundo do tanque. Tá certo. Rubem, o Jairo Rodrigues, que é policial rodoviário federal, parabenizou pela live, falou que o material está excelente e disse também que tudo que você falou, ele já pegou de acidente na rodovia e que o assunto é muito sério e que é para os transportadores, para todos se atentarem para esses itens. Bacana? A gente tem também aqui caminhão 24 horas para caminhão que roda que não roda 24 horas. Eu tenho algum tipo de manutenção? Essa manutenção pode ser feita da mesma forma ou eu tenho que ter um cuidado maior com esse tipo de equipamento? Então, dependendo da severidade da operação, se o teu caminhão roda 24 horas, você tem que encurtar o período de manutenção entre as manutenções preventivas, que fatalmente ele vai se desgastar de forma mais rápida. Então, justamente o teu plano de manutenção preventiva deve examinar, além das condições do veículo, como é que esse veículo está sendo utilizado. Utilizações mais robustas, né, que utilizam com mais frequência o veículo, devem encurtar o período entre as duas manutenções preventivas. Tá certo. Rubem, e a diferença da manutenção preditiva, preventiva e corretiva? Então, a corretiva é aquilo que eu comentei, né? Você conserta quando quebra. A preventiva é a que nós deveríamos utilizar e que até então, nas carretas especialmente, nós ainda encontramos dificuldade. É aquela que você programa uma parada de acordo com a utilização dela para revisar os itens de segurança. E a preditiva seria um estágio ainda mais avançado. Por exemplo, você sabe que um pino-rei, nesta operação, ele gasta a cada 6 meses. Quando faltar um mês para completar, você vai lá e troca o pino-rei. Independente se você examinou ele ou não, você sabe na manutenção preditiva, qual é a vida útil dessa peça e você troca essa peça antes que ela possa falhar durante a operação. Tá bom. Ô Rubem, e qual a periodicidade de manutenção da rala? Qual que é esse período aí? Qual que é esse tempo? Então, a rala depende também da operação. Nós temos operações com rala que não são tão agressivas, por exemplo, no transporte do leite, e aí você pode examinar ela em toda a manutenção preventiva, você tem que examinar a folga da rala. Mas nós temos operações bastante mais complexas, por exemplo, operação de cana, operação florestal, operação de madeira, que pela contaminação com a terra acaba gastando mais rapidamente. Então, é assim, toda manutenção preventiva, você tem que examinar a folga da rala. Se ela estiver dentro da folga que o fabricante autoriza,
você lubrifica e volta a usar. Se ela chegou no limite que o fabricante especifica, ela deve ser substituída. E onde está esse limite? É só olhar o manual do fabricante da carreta, da Julieta, ou o fabricante da rala. Lá tem. Esta rala suporta até uma folga de X milímetros. Chegou nessa folga, troca a rala. Tá certo. Esse último evento que você mostrou aí, Rubem, eu participei, né, da investigação que foi lá no Porto, né, de Santos. As esferas corroeram todas, era uma rala blindada, então era uma rala blindada e as esferas foram corroendo até soltar. E aí a gente fez uma investigação bem detalhada e a gente identificou que o modelo do equipamento, né, o modelo da carreta, ele já tinha apresentado não só ele já tinha apresentado vários acidentes com esse tipo de rala, né? Era uma rala que já tinha apresentado vários acidentes em vários embarcadores diferentes, com vários vazamentos diferentes. E aí, a gente trocou todos por uma rala dupla. Não sei se você já ouviu falar se esse é o nome correto ou o nome técnico. E aí a gente por exemplo, 50 carretas, a gente trocou todas as 50 carretas por rala dupla. Ela é um reforço, uma rala reforçada. O que você tem a dizer sobre esse tema aí? Se essa rala realmente funciona, se ela é melhor, se você indica ou não indica? Então, são dois modelos de rala. Um é com uma fileira só de esferas e a dupla é com duas fileiras de esferas, uma na parte de cima e outra na parte de baixo. Então, normalmente as ralas com dupla fileira são ralas com maior capacidade de carga. Então, com maior capacidade de carga, são feitas para operações mais agressivas, né, para transporte de cana, transporte florestal. Quando você utiliza num transporte convencional, ela vai ter uma vida útil maior. Mas eu sempre digo assim, a melhor decisão, quem tem que dar qual modelo de rala instalar, é sempre o fabricante da carreta. Ela vai dizer, você tem que instalar a rala desse modelo. Claro, se você tinha uma falha em série, instalou um modelo mais robusto, você certamente vai ter um resultado melhor. E a gente nunca mais teve problema nem da folga da rala, porque a gente foi vendo que essas ralas que estavam instaladas, a maioria já estava com folga, e depois a gente nem folga de rala a gente não teve, apesar que a gente mudou também o modelo de aperto da rala, né? Mas a gente conseguiu sim resolver. E aí, Rubem, a gente tem muitos elogios aqui para você, pela forma que você trata os temas, como você é didático, né? Como você nos ensina. E fica para a gente que a gente percebe que muitas das vezes a transportadora ela não investe em um sistema, né, cara? Então a gente precisa preocupar com o sistema. Como eu vou garantir, porque você garantir 10 caminhões é tranquilo. De repente você usa planilha, de repente você usa só um sistema que pode ocorrer falha, né? Mas quando você tem 50, 100, 200, 300 caminhões, o ideal é você investir em um sistema para que haja o travamento. O que você vê sobre esse item de sistema para travamento, para que o veículo não consiga sair para fazer a viagem sem que seja feita a manutenção no item que está apontando? Então, esse é um aspecto bastante importante, porque muitas vezes o motorista relata para o responsável um problema no caminhão, e esse problema não entra numa fila para ser consertado, ou não entra numa classificação de risco, e aí você acaba tratando uma lanterna trincada, uma faixa refletiva solta, com a mesma responsabilidade de um pino-rei solto. Então, você tem que ter um sistema de gestão que diga, este item é grave, o veículo tem que ir imediatamente para a correção. Este veículo, essa falha, esse defeito, eu vou programar, vou mandar comprar a lente nova da lanterna, quando chegar eu vou chamar esse caminhão e vou trocar. Então, é preciso ter um sistema de gestão para que responda à reivindicação do condutor. O condutor fica insatisfeito, o motorista do caminhão, quando ele pede para arrumar alguma coisa no caminhão, e a transportadora, por desorganização, acaba deixando ele eternamente com aquele defeito. Então, é importante você ter um sistema para identificar o que é grave, o que é médio e o que é leve, e para ter uma fila de qual ordem de pedido de correção você tem que trabalhar.
E aí, né, Rubem, o que a gente vê também é a execução, né? Então, eu tenho que ter disciplina também, porque a gente vê empresas que têm um sistema, que têm um planejamento, mas não tem a disciplina da execução. A viagem, aquela que você falou no início, a viagem sempre, vamos mais essa, e é extremamente importante essa disciplina também, né, Rubem? Exato, é aquilo que a gente falou do termostato do risco que o John Adams, o escritor do livro Risco, fala. Será que vale a pena correr o risco? Será que não vai acontecer um acidente grave? Muita gente larga um veículo com problema grave na sorte de acontecer ou não um problema. E nós temos que mudar essa mentalidade. Classificar o item com defeito, se for um item grave, interromper a viagem, não importa se vai perder o navio para carregar, se o cliente vai ficar bravo porque a carga vai atrasar, evitar um acidente é muito mais importante do que isso. E aí, Rubem, é a mensagem, né, que a liderança passa para o motorista, né? Você faz uma reunião, você faz um DSS, faz uma reunião de segurança e fala que manutenção preventiva é importante, que ele tem que preencher o checklist, que ele tem que seguir todas as regras, mas na hora que a manutenção vence, você autoriza a fazer mais uma viagem, aí você passa aquela mensagem de que será que é realmente importante esse tema? Porque se fosse importante, não seria liberado, né? Exatamente. E é aquilo que eu sempre digo: existe um abismo entre o cavalo mecânico e a carreta. No cavalo mecânico, nós mandamos para a concessionária, por responsabilidade, conserta, na maioria das vezes, logicamente, caminhão de frota. Caminhão de autônomo, às vezes, não. Mas caminhão de frota, o cavalo mecânico está em ordem e a carreta está circulando de qualquer maneira na rodovia. É verdade. E aí, pessoal, finalizando, né? A gente tem para a segurança viária, para a gestão da segurança viária, o comportamento do motorista, né? Então, a capacitação do condutor, né? A filosofia da empresa, como ela vê, como ela divulga a cultura da segurança viária. Então, esse comportamento é o primeiro pilar da segurança viária. O segundo, pessoal, é a máquina, né? Ter uma máquina adequada, o equipamento está adequado a estar fazendo a viagem, é o tema que a gente está tratando aqui. E só por último, ver o gerenciamento de risco, né? Que a gente tratou na primeira live, né, Robert? Que é a Exatamente. questão de como você entende, como você conhece as rotas que você faz. Então, hoje a gente tratou aqui, pessoal, de um tema extremamente importante, que é a parte de como está o caminhão para estar fazendo a viagem, como está o implemento, né, como está a carreta, e é um item que o Rubem falou muito. Existe uma lacuna muito grande entre a manutenção que é feita nas concessionárias e a manutenção que são realizadas nas oficinas de implemento. Rubem, eu até aumentaria isso. Você não vai ver um cavalo novo rodando 400 mil km sem fazer uma manutenção. E você vê carreta rodando 400, o cara comprou a carreta, pôs ela para rodar e nunca fez uma manutenção preventiva. Só fez manutenção corretiva quando precisou. Então, isso acontece também no dia a dia. Né? E é por isso que o nosso amigo Jairo Rodrigues, aí da Polícia Rodoviária Federal, ele trouxe para nós que acontece tantos acidentes devido ao implemento, né, a falha nas carretas. Bacana? Aí, Beleza, Rubem, faz pessoal? o encerramento, você que é o nosso mestre aí, né, que está sempre nos ensinando, pode fazer o encerramento. E da minha parte, pessoal, só tenho a agradecer a todos que estão participando aí com a gente nessa maratona aí de lives. Espero que vocês estejam gostando. Pergunte, compartilhe, mesmo quem não conseguiu participar, que não conseguiu entrar no link, de repente o link quebrou, mande para o link para as pessoas que você conhece, para o seu transportador, porque esse trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho gratuito. A gente quer que as pessoas assistam, a gente quer reduzir realmente o número de acidentes em rodovias. A gente fica triste quando vê um profissional igual o Jairo dizendo que isso acontece e acontece praticamente todos os dias, né, Rubens? O nosso Exatamente. interesse com a live não é vender produto, nosso interesse com a live não fazer referência ao Renato, ao Rubem, trazer a atenção para esse tema. E a gente só vai conseguir se cada um de vocês pegar, compartilhar,
divulgar o material, orientar a todos que precisam, que essa live precisa chegar a mais pessoas. Bacana? Então esse é o meu recado final e passo para o Rubem aí, fazer o recado final dele. Obrigado pela participação de todos. Eu vi que alguns passaram o e-mail para a gente mandar responder algumas perguntas. Pode deixar que, na medida do possível, nós vamos responder todos, tá bom, pessoal? Tivemos aí praticamente 50 participantes. Obrigado pela participação de todos. A gente tenta colaborar um pouco aí com a nossa experiência com veículos de carga, especialmente as carretas. Nosso objetivo, como disse o Renato, é unicamente reduzir acidentes, né? Os acidentes são desproporcionais no transporte de carga brasileiro, e nós precisamos reverter isso aí juntos, tá bom, pessoal? Obrigado a todos aí, fiquem com Deus, e até a próxima aí, a gente avisa, tá bom? Tá bom? Obrigado aí, Renato, obrigado a todos aí. Obrigado, Rubens, sempre bom estar com você, meu amigo. Valeu. Um abraço, tchau. Tchau.